Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Aqui iremos trabalhar a sexta propriedade dos limites, limite de uma potência. Vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Bem, a definição formal do limite de uma potência da seguinte forma: o limite de f de x elevado a n é igual ao limite de f de x elevado a n, certo? Então, basicamente o que acontece? O expoente n, no primeiro lado dessa igualdade, nesse primeiro termo da igualdade, ele está elevado apenas para a minha função f de x, certo? Então, o que irá acontecer? O expoente ele irá sair e irá colocar todo o limite da minha função f de x elevado a ele. Olha só, aqui no segundo termo da minha igualdade tem o limite de f de x, é isso, entre colchetes, elevado a n. Então implica dizer que o n ele está servindo, esse expoente n está servindo para todo o limite da minha função. Beleza? Isso quando o x ele tende, é isso, ele tende a um valor a, o valor de x do meu limite. Vamos para alguns exemplos. No exemplo 1, pede para a gente calcular o limite de 5x ao quadrado. Isso quando x ele tende a 2, certo? Então, como proceder para calcular esse limite? Vamos seguir o que diz a definição. Aqui temos o expoente 2. O expoente 2 que está servindo apenas para a minha função. Ele irá sair, certo? Irá colocar todo o limite da minha função elevado a ele. Beleza? Então ficará da seguinte forma. Ficará, abre colchetes, o limite de 5x, isso quando x ele tende a 2, elevado ao quadrado, certo? Observem que aqui no limite de 5x, quando x tende a 2, é um limite de uma constante que multiplica uma função. O que acontece? A minha constante 5 irá sair, certo? E irá multiplicar todo o limite da minha função. Beleza? Ficará dessa forma. 5, olha só, o 5 saiu. 5 está multiplicando o x, ele saiu aqui, beleza? Está aqui. E vai multiplicar todo o limite da minha função. Limite de x quando x tende a 2. Isso tudo elevado ao quadrado. Então, agora podemos aplicar o limite de x quando x tende a 2, certo? Então ficará dessa forma. 5 que multiplica o limite de x quando x tende a 2, certo? Onde tem x, substitui por 2. Então fica o limite de, então fica 5 vezes 2, tudo isso elevado ao quadrado, certo? Agora é só resolver o que está entre parênteses e logo depois resolver a nossa potência, certo? Ficará dessa forma. 5 vezes 2, 10. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Aqui está o valor do limite da minha função. Beleza? Vamos para o exemplo 2. Pede para a gente calcular o limite de x ao quadrado mais 4x mais 3. Tudo isso elevado ao cubo. X tendendo a um valor menos 2. Como proceder para calcular esse limite? Vamos seguir o que diz a definição. Vamos lá. Olha só. O expoente 3, certo? Ele irá sair, porque aqui ele está servindo apenas para a função, certo? Ele irá sair e irá colocar todo o limite da função elevado a ele mesmo. Beleza? Então ficará dessa forma. Limite de x ao quadrado mais 4x mais 3, isso quando x tende a menos 2, tudo isso elevado ao cubo, certo? Observe bem, o expoente 3 está servindo para todo o limite da função, não apenas para a função. Isso é igual
Olha só, pessoal. Aqui a gente poderia estar utilizando a segunda propriedade dos limites, o limite da soma. Quebrar o limite da soma, nesse caso, em 3 limites. Mas aqui eu vou resolver de forma direta. Eu posso muito bem pegar o valor de x, para onde x está tendendo, menos 2 no caso aqui, e substituir na função. Onde tem x eu coloco menos 2. Se eu fizer isso, não irá estar alterando o meu resultado, certo? O resultado do meu limite, eu fazendo a substituição direta aqui, é o mesmo resultado, será o mesmo resultado, né? Se eu quebrar o limite da soma em 3 limites. Vamos lá. Aqui ficará igual. Vamos fazer a substituição. É isso. Então ficará. Onde tem x eu coloco menos 2. Fica menos 2 ao quadrado. Mais 4 que multiplica menos 2. Mais 3. Tudo isso elevado ao cubo. É igual. Vamos resolver. Menos 2 ao quadrado. Base negativa expoente par. Resultado positivo. Aqui fica 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8, certo? Mais 3. Olha só, tudo isso elevado ao cubo. Igual, aqui vamos resolver esse jogo de sinal, mas com menos é menos. Ficará 4 menos 8 mais 3 elevado ao cubo. Então, 4 menos 8 igual a menos 4, certo? Menos 4 mais 3 elevado ao cubo. Menos 4 mais 3, mas com menos menos subtrai e conserva o sinal do maior. Então fica menos 1 elevado ao cubo. Menos 1 elevado ao cubo, pessoal, base negativa expoente ímpar, resultado negativo, certo? Então o resultado aqui é menos 1, o valor do meu limite. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E vamos lá, cenas para os próximos capítulos.